Olá, eu os cumprimento com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradeço por assistirem mais um vídeo de estudo bíblico. E hoje o tema é o tema de número 154, que tem como título Atividade Missionária. É um estudo composto por 23 perguntas e respostas. E após a oração inicial que faremos agora, daremos início a mais esse estudo. Convido a você que se ajoelhe comigo para elevarmos ao Senhor uma prece. Pai Santo, Deus amado, nós somos gratos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra e suplicamos as Tuas ricas bênçãos. O Teu Divino Espírito, a compreensão do tema que vamos estudar e, acima de tudo, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou, de pregar o Teu santo, puro e eterno Evangelho aonde quer que o Senhor nos enviar. Fale conosco, ó Pai, e nos abençoe em mais esse estudo da Tua Palavra. É o que te suplicamos em nome de Seu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Vamos então estudar mais este tema da Palavra de Deus, né? Um tema que fala sobre a atividade missionária, o trabalho missionário, que é algo que infelizmente nem todos estão envolvidos, empenhados, mas é algo que necessitamos para cumprir a ordem do nosso Mestre. A pergunta de número 1 diz assim: que foi dado a todo homem? É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra. Marcos 13, 34. Então o Senhor lhe confiou uma obra a cada um, né? Pergunta 2. Além do trabalho, que foi dado a todo homem? E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Mateus 25, 15. Então, além da obra que o Senhor confiou a cada um dos seus servos, Ele também confiou talentos, para que nós negociássemos com eles. Pergunta 3. Como são chamados aqueles a quem é confiado esse trabalho? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mateus 25, 14. Então, nós somos chamados de servos, né? Aqueles a quem o Senhor confiou essa obra, esse trabalho, são chamados de servos. Pergunta 4. Que emprego fizeram de seus talentos esses servos? Vamos ver agora o que cada um deles fez. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. Veja aí, né, o que ele fez. E granjeou outros 5 talentos. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mateus 25, 16 a 18. Então, eles tiveram reações diferentes. O primeiro e o segundo também, aqui não cita, mas você pode ler depois no texto. Eles conseguiram mais talentos, eles multiplicaram aquilo que o Senhor os confiou. E o que ganhou um só, ele enterrou, ele não desenvolveu. Pergunta 5. Que desculpa apresentou que escondera seu talento? Vamos ver que desculpa ele deu. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha aí, que terrível, né? Esse servo fez. Ele ficou com medo, né? E ele escondeu o talento. Será que você tem ficado com medo de realizar a obra do Senhor? Talvez você pense assim: eu tenho só um talento, só uma capacidade, o Senhor me concedeu só esse dom aqui.
e você não tem desenvolvido. Cuidado. Vamos ver as consequências aqui. O que lhe disse seu senhor? Pergunta 6. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Mateus 25, verso 26. Pergunta 7. Que disse ele que o servo devia ter feito? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Mateus 25, 27. Então, o senhor daquele servo o repreendeu, né, por ele não ter desenvolvido. Ele deveria ter entregado aos banqueiros para que ele pegasse com juro. Porque ele acabou ficando no prejuízo, né, dando um talento para aquele servo e ele enterrou na areia. Ele depois foi e devolveu. Aquilo perdeu o valor. Assim, muitos estão desvalorizando aquilo que o Senhor os confiou. E naquele grande dia, o dia do acerto de contas, eles vão pagar caro, né? Pergunta 8. Que caracteriza as pessoas negligentes? Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22, 13. Isto é, eles veem grandes obstáculos diante de si e estão sempre prontos a dar desculpas. Infelizmente, né? Essa é a situação do preguiçoso, do negligente. Ele fica dando desculpas. Eu me lembrei aqui a história de Jonas, né? Pergunta 9. Qual foi a sorte do servo negligente? Vamos ver o que aconteceu com ele. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, verso 30. Então, essa foi a sorte desse servo. Foi lançado nas trevas exteriores. É o mesmo que vai acontecer com aqueles que não estão desenvolvendo a missão que o Senhor os confiou. Que não estão empregando o dom que o Senhor lhes confiou na obra do Mestre. Pergunta 10. Que foi dito ao servo que desenvolveu seus talentos? Vamos ver o que foi dito a ele. O servo fiel, não é? E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Então esse ele foi recompensado, né? Porque ele desenvolveu, ele foi fiel, mesmo no pouco. E ele receberá o galardão, né? Pergunta 11. Por que sofreu Cristo a cruel morte na cruz? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. Então ele sofreu, olhando lá na frente, o gozo que lhe estaria proposto, né, de ter tantos resgatados, redimidos das garras de Satanás. Pergunta 12. Que trará ao Senhor essa satisfação e alegria? O trabalho da sua alma verá e ficará satisfeito. Isaías 53, verso 11. Então ele verá, né, quando aquela hoste de redimidos de todas as eras e de todos os povos estiverem reunidos no céu, como troféus de sua vitória, ele verá o resultado de seu trabalho, de seu sacrifício, e ele ficará satisfeito. Pergunta 13. Que experimentará Cristo por causa dos salvos? Ele se deleitará em ti com alegria. Sofonias 3, 17. Então ele se deleitará, né, em alegria, ele ficará alegre. Pergunta 14. Que declarou Paulo ser sua coroa de glória? Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Então Paulo também ele se regozijava, né, ao ver os conversos ao cristianismo.
Pergunta 15. Uma vez que esta alegria é experimentada por Cristo unicamente mediante sua abnegação e sofrimento pelos outros, de que maneira virão partilhar desse gozo todos os outros? Vamos ver a resposta. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Então, é muito claro, né? Nós precisamos nos posicionar. Se nós defendermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, levarmos essa mensagem de salvação, mesmo que ninguém a aceite, nós estaremos cumprindo a nossa missão. Se nós sofrermos com ele, também com ele nós reinaremos. Mas se nós o negarmos, ele nos negará. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 16. Que motivo nos deve impelir a obra em prol da salvação de almas? Porque o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Então o motivo deve ser o amor, né? Não o dinheiro, não recompensas terrenas, não reconhecimentos humanos, nada além do amor de Cristo. Pergunta 17. A quem representa todo fiel obreiro cristão? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 1 Coríntios 5, verso 20. Então nós representamos a Cristo, né? Nós somos como embaixadores de Cristo. Quando nós levamos o Evangelho eterno às pessoas, nós estamos atuando como embaixadores de Cristo. Pergunta 18. Que faz Deus com os membros que não dão fruto? Vamos ver. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João 15, verso 2. Então é isso que Deus faz, né? Com quem não dá fruto. Ele tira, ele corta. Pergunta 19. Pode alguém manter para com Cristo posição neutra? Será que nós podemos ficar neutros, indiferentes? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, verso 23. Pergunta 20. Por que nos diz o Senhor que oremos? Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas 10, verso 2. Outras traduções diz a sua vinha, né? Então nós devemos orar por isso, né? Para que o Senhor envie obreiros, envie trabalhadores para o trabalho ser concluído, né? Para a missão ser realizada. Pergunta 21. Que advertência nos é feita quanto a retardar a obra? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4, verso 35. Então, nós não podemos retardar a obra, né? Falar assim, vai demorar ainda, temos muito tempo. Não. A ceifa, as terras já estão prontas. As lavouras já estão prontas, os campos já estão prontos para a ceifa. Precisamos realizar a obra, o trabalho. Pergunta 22. Que é prometido aos que espalham a semente do Evangelho? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmos 126, 5 e 6. Então podemos ter a certeza, né, que mesmo se nós semearmos com dor, com lágrimas, com dificuldade, nós vamos voltar com alegria, recolhendo
os molhos. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos conquistar preciosas almas para o reino eterno. E última pergunta, pergunta 23. Que promessa é feita aos ganhadores de almas? O que ganha almas, sábio é. Provérbios 11, verso 30. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Daniel 12, verso 3. Então, ganhar almas é o desejo dos sábios, né? Aqueles que são sábios verdadeiramente, eles não vão se empenhar em ganhar dinheiro. Hoje, a maior ambição da maioria das pessoas que estão neste mundo é ganhar fama, reconhecimento e dinheiro, posses. Mas os sábios, eles se empenham, eles se ocupam, eles se preocupam em ganhar almas. Esses são os verdadeiros sábios, né? E os que ensinam a justiça a muitas pessoas, o profeta Daniel diz que eles vão refulgir, eles vão resplandecer, eles vão brilhar como as estrelas, sempre, eternamente. E por toda a eternidade, o resultado do trabalho deles será recompensado, será valorizado, será abrilhantado por terem ganhado almas para Cristo, para o reino eterno. Então que nós nos empenhemos nesta obra, né? Que nós nos preocupemos cada dia mais em fazer a obra que o Senhor nos confiou, levar o Evangelho, mesmo que aparentemente não tenhamos resultado, mas podemos ter a certeza que vamos depois ver os resultados do nosso trabalho e vamos ficar satisfeitos, assim como Cristo também verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco e até o próximo estudo, se Deus permitir. Tchau.